Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a segunda das grandes áreas da administração. Como é que nós vamos fazer essa gestão dessa segunda grande área, que inclusive compõe uma das áreas que a gente chama como área de operações, né? Nós conversamos já a respeito da área de produção e operações, e vimos que a gestão de produção ela envolve, além da produção em si, o desenvolvimento de produtos e a área de marketing. Vamos discutir um pouco hoje sobre marketing e como é que essa ferramenta pode ser útil para nós trabalharmos e desenvolvermos as nossas organizações, independente se nós estamos falando de uma empresa com fins lucrativos ou não, ou de uma organização sem fins lucrativos, uma organização qualquer, né, que a gente tem dentro do nosso contexto social. Então, quando a gente vai trabalhar com marketing, nós temos vários conceitos relevantes que são apresentados, né? Várias pessoas apresentam, inclusive marketing é um termo, um estrangeirismo, né? Na verdade, é um termo ainda da língua inglesa e que significa, na verdade, deveríamos traduzi-lo como mercadologia, né? Ou seja, marketing, muita gente discute, muita gente acha que marketing é propaganda. Engano, marketing não é propaganda. Propaganda faz parte do marketing. Marketing é muito maior. Então, apresento aqui dois conceitos para nós discutirmos. O primeiro deles, que eu acho mais simples e mais fácil, e que para mim é mais interessante. Eu acho que ele exprime melhor toda a essência de marketing. Marketing significa entender para atender o mercado. Ou seja, eu preciso compreender, entender o mercado, o ambiente onde eu estou situado, quem são os agentes que estão operando nesse mercado, quais são as interações e relações, as interações de poder, todas essas questões que estão permeando esse ambiente onde eu atuo. Preciso entender quem é o meu cliente, quem é o meu consumidor, quais são possíveis ou potenciais fornecedores, quem são os reais e potenciais concorrentes. Tudo isso eu estou falando de entender o mercado, saber onde eu estou posicionado, com quem que eu faço a minha competição, é com quem que ela ocorre. Então, diante disso, eu estou entendendo o mercado. Depois que eu entendo o mercado, então eu vou saber quais são as perspectivas que existem em relação a isso. Ou seja, quais são as lacunas, quais são as questões não atendidas, quais as expectativas dos clientes que não estão sendo corretamente satisfeitas, quais necessidades latentes, quais desejos obscuros ou encobertos, vamos chamar assim, nós ainda temos nesse mercado, quais são as falhas dos meus concorrentes em atender essas demandas, quais são as potencialidades desses concorrentes, como que então eu posso atender este mercado de forma competitiva e de forma lucrativa. Então, por isso, o marketing é entender para atender o mercado. Outro conceito que eu acho muito interessante tem a ver com esse conceito de baixo, né, que a gente apresenta aqui, ou seja, atividade humana ou processo social, atividade humana ou processo social. Por quê? Porque envolve as pessoas, envolve uma interação entre pessoas, entre agentes sociais, podem ser pessoas físicas ou jurídicas, orientada para a satisfação de desejos ou necessidades. Desejos ou necessidades, nós vamos ver daqui a pouco qual é a diferença entre desejo e necessidade. E esses desejos e necessidades podem ser de indivíduos, que a gente vai chamar lá de pessoas físicas, ou organizações, as pessoas jurídicas. Então, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas fazem parte do mercado. Têm desejos, necessidades e expectativas. E satisfazem esses desejos, necessidades e expectativas por meio de processos de troca, onde esses agentes desembolsam dinheiro e o fornecedor, que no caso pode ser, por exemplo, a nossa organização, vai fornecer o serviço ou o produto ou a solução para essa demanda e satisfazer essa necessidade ou esse desejo desse cliente. Então, considerando esse conceito, nós podemos entender
alguns pontos que são muito relevantes dentro desse conceito. Primeiro, nós temos a diferença entre desejo e necessidade. Né? O que são desejos e necessidades? Nós podemos sintetizar isso como motivadores da ação e do consumo. É o desejo ou a necessidade que move as organizações, que move os indivíduos, que move as pessoas a fazerem ou tomar as decisões que tomam. É a vontade, por exemplo, de comprar um carro novo, que pode ser um desejo ou necessidade, que faz eu comprar. É a necessidade de uma aquisição de uma moradia, que faz eu comprar ou adquirir ou alugar uma casa, ou trocar móveis, ou comprar alimentos, ou comprar serviços, ou comprar bebidas, não importa. Tudo isso vai depender de desejos e necessidades. Necessidades são aquelas questões intrínsecas, inerentes, existem por si só. Eu tenho necessidade de beber algo por conta de sede. Sede é uma necessidade do corpo. Eu preciso comer alguma coisa para manutenção da vida. A fome é uma necessidade. Então, necessidade é algo intrínseco. E eu satisfaço essa necessidade e essa necessidade me motiva. Esse primeiro elemento dessa necessidade, ele foi desempenhado e desenvolvido, essa estrutura pela estrutura de Maslow. Abraham Maslow discute a hierarquia das necessidades, onde ele divide as necessidades humanas em 5 grupos, onde mais básicos estão as que ele chama de necessidades básicas ou fisiológicas, que tem a ver com a manutenção da vida, né, ou a sobrevivência. Num segundo escalão, quando a sobrevivência já está garantida, busca-se as necessidades associadas à questão de segurança, que é a manutenção desta vida, dessa sobrevivência em condições minimamente seguras e confortáveis. Depois, quando a minha segurança e a minha sobrevivência estão garantidas, eu vou partir para a questão das relações sociais. O ser humano é um ser social, é um agente social, então ele precisa se relacionar com outras pessoas, com outros indivíduos. E aí surge a necessidade que tem a ver com as chamadas necessidades sociais, que é de participar de grupos, de fazer parte de grupos, de se sentir parte de um conjunto. Quando você já tem isso, o que passa a te relativamente satisfeito passa a te movimentar a ideia do status. O status tem a ver com o quê? Com a necessidade de ser reconhecido dentro do grupo. Eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo e eu quero ser reconhecido. Não quero só ser um membro desse grupo, eu quero ser reconhecido como alguém importante, relevante dentro desse conceito desse grupo. E por último, a autorrealização, que é quando você atinge ou se reconhece como atingindo e alcançando o seu pleno potencial. Então, as necessidades são os motivadores da ação humana. Qual a diferença, então, entre necessidade e desejo? Olha, é simples. Eu tenho necessidade, eu estou com sede. Eu tenho necessidade de tomar um líquido. Posso tomar água, que seria o ideal, mas eu posso, por exemplo, se eu ver ou perceber uma propaganda, por exemplo, de refrigerante, ou de suco, ou de chá, ou de cerveja, me despertar o desejo por satisfazer a minha necessidade com um produto específico. Então, olha só, a necessidade em si é a carência. Isso é a necessidade. O desejo é quando eu quero satisfazer essa necessidade com um produto específico. Eu tenho a necessidade de me locomover. Então, eu tenho a necessidade, o produto que eu vou usar para isso é um carro. Mas aí eu começo a querer comprar um carro de um modelo específico, de uma marca específica. Aí isso é desejo. Então, a necessidade, ela é intrínseca, ela existe por si só, e o desejo ele é provocado. Tá? O desejo ele pode ser provocado, ele pode ser induzido por ações de propaganda, que é uma ação específica de marketing. Tudo isso, esses desejos, essas necessidades são atendidos por meio ou por intermédio de produtos ou serviços, ou de um conjunto de produtos ou serviços, vamos chamar de solução. E essa solução, ela é oferecida em troca de uma remuneração, um dinheiro. E é o que faz as empresas fazem isso
com esse dinheiro para obter lucro. As outras organizações fazem isso e obtêm, às vezes, dinheiro para manter sua sobrevivência. Mas, independente disso, há uma relação de troca, né? A empresa ou a organização fornece a solução e o cliente ou o consumidor ou o usuário, dependendo da situação, ele vai devolver em troca alguma coisa. Essa é a ideia que está permeando o conceito de marketing. Tudo dentro da área de marketing se dá com uma relação de troca. E essa relação de troca se dá no que nós chamamos de mercado. Tá? Mercado, que é o ambiente onde se dá as relações de compra, venda, negociação, ou seja, onde produtos e serviços são ofertados e demandados por empresas e organizações, de um lado da oferta e do lado do consumo, por consumidores e clientes e outras organizações que fazem o trabalho de um cliente organizacional. Certo? Então, isso tem que ficar claro. Mercado é onde se dá a negociação. Por isso, marketing poderia ser traduzido como mercadologia, ou estudo do mercado. Ou seja, eu estudo o mercado, analiso o mercado e me posiciono dentro deste mercado. Tendo isso em mente, nós precisamos entender que a área de marketing, ou marketing, ele está associado, ou ele pode ser analisado ou dividido em duas grandes áreas, em duas grandes vertentes. Nós temos uma vertente chamada marketing estratégico e a outra que é o marketing operacional. O que é o marketing estratégico? O marketing estratégico, gente, como o nome já induz, pensa na empresa a longo prazo, pensa na organização, na instituição a longo prazo. Como que essa organização a longo prazo ela vai se desenvolver, como essa organização a longo prazo vai se inserir nesse mercado, como essa organização pretende se posicionar nesse mercado. Então ele está muito associado ao plano estratégico da empresa, onde se define lá missão, visão, valores, metas, objetivos, ou seja, ele posiciona a empresa dentro desse mercado. Então ele analisa o mercado, avalia o mercado, ou seja, avalia esse ambiente, verifica quais são as fragilidades e onde a empresa pode se posicionar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficiente e, consequentemente, gerar resultados mais adequados. Ou seja, é aí que a gente trabalha uma discussão que é muito interessante, que tem a ver com o que a gente chama de nichos ou segmentos. Ou seja, dentro do mercado, em que local, em que área eu vou trabalhar? Essas áreas ou esses fragmentos desse mercado são chamados de segmentos ou nichos. Quando eu acho um nicho adequado, eu posso trabalhar sozinho, eu posso diminuir a concorrência. Quando eu estou trabalhando num segmento adequado, eu consigo focar melhor a minha ação, ter uma avaliação de quais são os meus clientes, o que eles querem, como é que eles trabalham de uma forma mais efetiva. E eu vou, consequentemente, também avaliar sempre o ciclo de vida dos produtos, para avaliar, porque produto também tem ciclo de vida, nós vamos conversar um pouco mais isso daqui a pouco, ou seja, ele tem um momento de introdução, mas tem um momento que ele tem declínio, ele sai de cena, e ao sair de cena eu preciso entender se o meu mercado, né, o meu produto nesse mercado, é um produto que está em que fase do nível do ciclo de vida. O meu próprio mercado, o meu próprio segmento também tem um ciclo de vida, em que fase desse ciclo de vida está esse segmento? E eu preciso também analisar a concorrência, saber quem são os meus concorrentes, com quem que eu estou disputando a preferência dos clientes e consumidores. Isso, então, é o que trata, de um modo geral, o marketing estratégico. Vamos discutir com mais detalhes. E o marketing operacional tem a ver com a gestão das operações mercadológicas no dia a dia. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando basicamente com o quê? Com as questões resolver o nosso cotidiano. E esse cotidiano envolve principalmente discussão de 4 grandes questões, que são as questões que orientam o curto prazo da empresa, que são o que nós chamamos de 4 P's, mix de marketing ou composto mercadológico. Vamos encontrar os 4 termos como termos sinônimos. Então, o que é esse mix de marketing ou esse composto mercadológico? Ele é formado por 4 grandes decisões, ou 4 grandes segmentos de ação no curto prazo,
que é a definição de produto, do preço, da praça, que é a localização de distribuição, e da promoção. Então, preço, produto, praça e promoção formam os 4 elementos fundamentais para a definição do marketing operacional. Como esses 4 elementos começam com P, com a letra P, nós temos então o também chamado 4 Ps de marketing. Vamos detalhar um pouquinho isso para a gente trabalhar um pouco mais. Então, esse marketing operacional, como eu disse, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com na análise da minha operação no dia a dia, tá? No curto prazo. Posicionar a empresa para responder imediatamente às pressões de concorrência, às pressões do mercado, às pressões do ambiente. E aí eu vou trabalhar com o quê? Com a definição e escolha de quais produtos eu vou trabalhar. O que é o produto? O produto é a solução que eu ofereço ao meu cliente para satisfazer uma necessidade ou um desejo que ele apresenta. Preço. Preço significa o quanto que eu vou cobrar desse meu cliente para lhe vender a solução ou para lhe passar a solução para o problema dele. Então, quanto mais o meu cliente perceber valor ou benefício no produto que eu ofereço, maior vai ser o preço que ele vai estar disposto a pagar e, consequentemente, o preço que eu poderia ofertar no mercado, e esse preço maior vai gerar, então, para mim uma maior lucratividade. Promoção. Promoção tem a ver com como eu apresento o produto no mercado. Como é que eu apresento o meu produto ao cliente? Eu preciso apresentar, eu preciso mostrar para ele. Então, a promoção é tudo aquilo, todas as atividades que eu faço para mostrar as vantagens do meu produto no mercado. Falar o que ele faz de bom e que características justificam que o meu cliente comprou o meu produto em relação ao produto da concorrência. Sem, lógico, citar a concorrência. E por fim, a praça, quer saber o seguinte: onde eu vou disponibilizar o meu produto ao meu cliente? Ou seja, o meu cliente gostou do meu produto, tem a necessidade, está satisfeito com o preço, mas aonde ele vai encontrar o produto para adquirir? Adquirir ou consumir. Se eu estou trabalhando no serviço, ele vai adquirir e consumir esse produto ao mesmo tempo. Se eu estou falando de um produto, de um bem tangível, ele vai consumir, vai comprar esse produto, adquirir esse produto, mas irá consumir esse produto em outro lugar. Poderá ou não, tá? Então, essa é a ideia do marketing operacional. Vamos discutir rapidamente esses 4 elementos, porque são muito relevantes dentro do contexto da nossa discussão. O primeiro deles é o que nós chamamos de produto. O produto tem a ver com o quê? Com um conjunto de características de coisas que estão acopladas num elemento que pode ser um bem ou um serviço que vai ser ofertado ao mercado, ou seja, aos clientes, para satisfação de um desejo ou de uma necessidade. Lembrando que a gente tem que pensar lá, que eu tenho, dentro do contexto, o meu cliente ele tem uma necessidade, ou um desejo, ou uma expectativa, né? Mas vamos pensar em necessidades e desejos. Ele tem uma necessidade ou um desejo, ele quer algo. Então, esse algo que ele quer é para ele uma lacuna, algo que lhe falta. E eu preciso, então, apresentar e entregar para esse cliente um produto, ou seja, uma solução que resolva essa lacuna, que preencha essa lacuna. Eu costumo dizer que a gente pode pensar assim, ó, o problema do cliente é isso aqui, ó, é um buraco. E eu tenho uma solução. Eu preciso fazer com que essa solução se encaixe nessa demanda ou nessa necessidade do cliente, nessa lacuna. Quando o meu produto se encaixa na lacuna, o cliente percebe valor no meu produto. Se ele percebe valor no meu produto, o que ele faz? Ele está disposto a pagar por ele. E se ele está disposto a pagar e percebe um valor adicional, ele pode perceber que esse benefício gerado é alto, que vale a pena pagar um preço maior ou um preço premium. Então eu tenho que estar ciente disso. Então esse meu produto, tá? Ele pode ser um serviço ou um bem. Um bem é aquele elemento que nós já discutimos, que um bem é algo tangível, que eu posso tocar, pegar, olhar na mão, movimentar.
e eu tenho como estocar esse produto. E já o serviço é um produto em que eu não tenho como estocar, eu não tenho como pegar, ele é algo que ele é intangível. Ele existe, por exemplo, eu vou num salão de beleza cortar cabelo. Quando eu fui no salão de beleza e cortei o cabelo, eu saio com o cabelo cortado. Beleza, mas eu não saio com nada na mão. Não levo nada na mão para casa. Eu vou no médico fazer uma consulta, porque eu estou doente. Ele faz lá a consulta e faz o diagnóstico. Eu saí com uma operação, não fiz uma operação, mas eu não levo nada para casa. Eu não tenho algo físico para trabalhar. Isso é um serviço. E devemos entender que as nossas necessidades e desejos podem ser atendidas por um ou por outro. E que no ambiente empresarial do século e social do século XXI, muito pouco serviço ou bem é ofertado isoladamente. Normalmente nós apresentamos são oferecidos produtos que são um mix de produtos de bens e serviços. Por exemplo, eu vou num restaurante. O que eu estou consumindo? Um produto ou um serviço? Né? Um bem ou um serviço? Olha, eu estou consumindo uma mistura. Eu consumo lá o bem, o produto, porque eu como. A comida é um produto, é um bem. Por outro lado, eu tenho um serviço, porque alguém cozinhou, alguém vai lavar os pratos, alguém vai servir a mesa. Isso é um serviço. Então, o conjunto disso, eu pago pelo conjunto de bens e serviços. Eu vou num supermercado. Olha, beleza? O que eu tenho lá? Eu tenho serviço. Alguém colocou o produto, disponibilizou o produto na gôndola. Alguém tá ali e colocou o carrinho no local do estacionamento. Alguém colocou a luz no estacionamento. Alguém dispôs as coisas no lugar. Alguém vai me fazer a cobrança. Então, ou seja, eu tenho serviço embutido, mas eu tenho o produto que são as compras que eu levo para casa. Então, um produto, lembra isso, é aquilo que satisfaz a necessidade ou o desejo do cliente ou do consumidor. Lembrando aqui aquele conceito, aquela diferença de que cliente é quem compra, consumidor é quem usa. Tá? Eu posso ter em algum momento consumidor igual a cliente. Imaginemos o seguinte, eu vou numa lanchonete e eu vou lá e compro um sanduíche e como o sanduíche. Ora, eu fui o cliente porque eu comprei e eu fui o consumidor porque eu consumi, eu comi. Agora, imagine que eu vou numa farmácia e compro um remédio para minha esposa. O que eu estou fazendo? Eu sou o cliente. Quem que está consumindo? Ela. Então, olha só, não necessariamente cliente e consumidor é a mesma pessoa. E eu posso ter ainda a figura de que eu sou um varejista, ou, por exemplo, dono de um quiosque de cachorro-quente, e eu vou no supermercado, compro pão, compro salsicha e vou fazer hot dog. Ora, eu fui cliente do supermercado. Eu não consumi o produto do supermercado e eu vou vender esse produto para outra pessoa. Então eu sou um cliente organizacional. O consumidor é quem? É quem vai consumir o meu sanduíche, tá? Então isso tem que ficar claro para nós. Então quando eu estou falando ainda de produto, o que compõe o produto? Né? O que são características desse produto? E aí N coisas podem ser envolvidas, desde design ou desenho industrial, a embalagem, o rótulo, a cor, o sabor ou aroma, a marca, a imagem que ela passa e os serviços pós-venda. O que é design ou desenho industrial? Ora, quando eu vou comprar, por exemplo, um carro, eu escolho se eu quero um SUV, ou se eu quero um hatch, ou se eu quero um sedã. Isso é o design. Ah, eu quero um carro com linhas mais quadradas, mais arredondadas, mais futuristas, mais conservadoras. Isso é design. Então, o design, ele está em tudo. Nós falamos de carro como exemplo, mas ele está, por exemplo, em embalagens de produtos de limpeza. Ele está em camisetas, como, por exemplo, quando eu falo de uma camiseta fit, ou uma camiseta tradicional, ou uma calça social, uma calça de cós baixo, uma calça de cós alto, é o quê? É um design, tá? Embalagem significa proteção.
né? Aquilo que eu envolvo o meu produto para protegê-lo. Essa embalagem pode ser uma ótima ferramenta de divulgação do meu produto. Uma boa embalagem ajuda a vender. Eu posso ter o design na embalagem. Por exemplo, produtos de limpeza, o design não está no produto, está na embalagem. A embalagem é que faz esse diferencial. E a própria embalagem é a base para eu colocar o rótulo. O rótulo é onde eu coloco as informações que são necessárias para o consumidor ou para o cliente entender qual é o produto, quais são as suas características, para que ele serve ou para que ele não serve. Tá? Cor. Em muitos itens, a cor é um atributo importantíssimo no produto. Por exemplo, roupas. Por exemplo, vamos imaginar vestido de noiva. Que cor que é vestido de noiva? Azul? Normalmente não. Amarelo? Até existe, mas normalmente não. Vermelho? Até existe, mas normalmente não. Preto? Normalmente não. Normalmente a cor típica para vestido de noiva é branco. Ou um bege, um pérola, uma coisa clarinha. É típico, isso é então uma característica do produto. Em compensação, por exemplo, que cor que é um fraque? Ou um smoking masculino? Tem roxo? Tem, já vi. Tem azul? Tem. Tem vermelho? Tem. Mas normalmente qual é o que é mais usado e mais trabalhado? O preto. Então, olha só, nós estamos falando de cor como um elemento que faz parte do produto. Alguns produtos que a gente consome, ele tem a sua cor própria. Existem alguns refrigerantes que por si são escuros, né? Cor de chocolate para preto. Alguns são laranjas, alguns são esverdeados, e aí vocês sabem que produtos que eu estou falando. Eu posso pensar também quando eu falo de café. Normalmente, quando a gente fala de café, se lembra de que cor que é o café. Normalmente, as pessoas falam, café é preto, tanto é que a gente fala, café é preto. No entanto, existem cafés que têm uma tonalidade castanha. Então, ou seja, são características diferentes, tá? De cor. Eu posso falar de sabor e aroma. Então, quando eu vou tomar um café, eu quero que o café tenha gosto de quê? De café. Tenha cheiro de quê? De café. Tenha aroma de café. Se eu vou tomar um mate, ou um chimarrão, ou um tereré, ou eu vou tomar um refrigerante, eu quero que ele tenha sabor daquilo que eu estou tomando. Faz parte da característica do produto. Vou comer uma feijoada, quero que ela tenha gosto de feijoada, e não de arroz doce. Vou comer arroz doce, eu quero que tenha gosto de arroz doce, não de feijoada. Né? Tem até aquela brincadeira, né? Quando você às vezes coloca feijoada num pote de sorvete, coloca no congelador, e você tá doido para tomar um sorvete, aí você abre e dá de cara com uma feijoada. Que triste, né? E quando você está procurando a feijoada e abre o sorvete, também que triste, por quê? Porque não é o que você quer, né? Embora ambos sejam muito bons, não é o que você estava procurando. Outra questão importante tem a ver com a marca. A marca tem muito a ver junto com a ideia da imagem, com a questão de qualidade, com associar qualidade, com associar, por exemplo, grupos ou perfis de pessoas. Então, existem jovens que têm as suas tribos e essa tribo usa uma determinada marca como referência. É uma característica relevante. A imagem, ou seja, uma marca, ela pode passar uma imagem de esportividade, ou uma imagem de estilo, ou uma imagem de versatilidade, ou o que quer que seja. Tá? Isso pode estar associado à imagem, ou de tradicionalismo, tanto faz. Depende, as marcas têm as suas características. E serviços de pós-vendas têm a ver com o quê? Com todo o serviço que lhe é prestado no processo de compra, né, no processo de negociação e no pós-venda, né, na garantia, no controle de qualidade, troca, essas coisas todas. Tudo isso são componentes, nós falamos de componentes do produto. Outro elemento importante dentro da ideia do produto, que eu até comentei com vocês, nós falamos do ciclo de vida do produto. Ciclo de vida do produto tem a ver o quê? A gente pode representar isso por esse gráfico que vocês estão observando, que ele mostra a interação entre como é que acontece, qual é o volume de vendas do produto ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo começa aqui no lançamento do produto, eu tenho a introdução do produto. Eu tenho que um aumento, vai passando o tempo, eu tenho um aumento de vendas relativamente pequeno, porque eu estou introduzindo esse produto no mercado, né? As pessoas não o conhecem, estão começando a conhecer agora.
A partir de determinado momento eu tenho a fase de crescimento, que é onde eu tenho um alto crescimento, uma taxa de crescimento. Mais pessoas estão experimentando e adotando o meu produto. Então é uma fase muito interessante. Depois eu tenho a fase de maturidade, onde o meu produto continua crescendo, mas ele já dá mostra de uma diminuição no seu ímpeto, já é um produto mais conhecido. Até que eu chego ao ponto de saturação, que o ponto de saturação vai mostrar onde o meu produto já está no topo, e a partir de então ele começa um lento processo de declínio, onde ele vai acabar por ser descontinuado no mercado e vai ser substituído por outro produto, tá? Exemplo, a gente pode pensar, a cartola foi substituída pelo chapéu coco, o chapéu coco foi substituído pelo chapéu comum, o chapéu comum foi substituído pelo boné, o boné já foi substituído por nada. Então, ou seja, nós estamos falando de ciclos de produtos, usando só um exemplo bem básico para a gente entender. Quando eu estou falando agora do segundo elemento do meu composto de marketing, que é o preço. Quando eu estou falando do preço, eu vou trabalhar a ideia de que esse preço na verdade, o montante de dinheiro que eu, como vendedor, exijo para transferir o produto para alguém. Então, eu tenho que entender que o consumidor ou o cliente quer comprar o produto. Mas para ele comprar esse produto, ele vai ter que me pagar uma certa quantidade de dinheiro. Esta quantidade de dinheiro, essa quantia de dinheiro, é o que nós chamamos de preço. Tá? É o preço, então, define o quê? É o por quanto eu estou disposto a vender meu produto. Isso é preço. Ah, mas e valor? Valor não. Valor tem a ver com o quanto o cliente percebe de benefício no produto. Então, aqui tem uma interação muito, muito relevante. Preço, quem define preço é o vendedor. Tá? É o vendedor, é o produtor que define o preço. Ele pode até não conseguir o preço que ele queria, porque existem fatores limitadores de mercado. E isso vai variar muito de acordo com a estrutura de mercado que a gente tenha. Mas ele não é obrigado a vender se ele não quiser aquele preço. Por isso o preço é definido pelo vendedor. E valor? Valor é definido pelo cliente, por quem compra. Valor tem a ver com a percepção de benefícios que quem compra está vendo ou está percebendo no produto. Então, quanto mais benefício o cliente ou o consumidor perceber no produto, maior vai ser o preço que ele vai estar disposto a pagar por esse produto. E quanto mais valor eu agregar a esse produto, maior vai ser o preço que eu vou conseguir obter por ele. Então essa interação é muito relevante. E essa interação tem a ver aqui, ó, com essa discussão aqui, ó, de commodities versus nicho. O que é um commodity? Commodity é um produto padrão, que depois que ele está produzido é muito difícil de você descobrir qual foi o seu, quem que produziu. E é tudo, para as pessoas é tudo igual, ele não tem marca, ele não tem diferenciação. Então eu vou comprar, por exemplo, soja. Olha, soja, independente de onde foi. Vou comprar arroz. Embora a gente ainda queira, tente trabalhar com a ideia de marca, mas o arroz é um commodity. Arroz tipo 1 é tipo 1, ele tem um padrão. Donas de casa vão brigar comigo, vão falar, não, a marca tal é melhor que a outra. Tá, se eu fizer um teste cego, não dá diferença. Por quê? Porque é um produto commodity. Feijão, né, minério de ferro. A partir do momento que ele apresenta o padrão de qualidade daquela commodity, ele é igual. Carne. É muito difícil, eu não sei qual carne foi produzida na fazenda A, B ou C. Ovos, eu não sei qual a galinha que colocou, que pôs aquele ovo. Então, sim, é muito complicado. Então, isso são o que nós chamamos de commodity. Então, commodity vai entrar basicamente numa estrutura de mercado que nós chamamos de concorrência perfeita. Muitos vendedores e muitos compradores. Então, o total da oferta e o total da demanda define preço. Ou seja, eu quanto vendedor, tenho muito pouca influência no preço do produto. Tá? Então, e o valor, embora tenha valor, ele só vai aumentar o preço se houver muito mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Porque o valor, ele é sempre o mesmo, ele é sempre constante. Agora, como o valor é constante, se eu tiver menor oferta, o preço sobe. Se eu tiver maior oferta, o preço cai. Tá? Já quando eu estou falando de nichos,
O que é um nicho? O nicho nada mais é do que um segmento ou um pedaço desse mercado. Então eu vou vender ovos, beleza, mas eu não vou vender ovos normais, eu vou vender ovos caipiras orgânicos. Opa, não é a mesma coisa que ovos. São ovos caipiras orgânicos. Então eu tenho um grupo de pessoas que percebem que esse produto tem mais valor, por questões de saúde, por questões de sei lá do que, mas ele percebe que esse produto é diferente. Eu não estou vendendo carne, eu estou vendendo carne de novilho precoce. Opa, peraí, não é o mesmo produto, é um produto diferenciado. Então, as pessoas que gostam desse tipo de produto percebem esse valor. Percebem o valor. Eu estou vendendo, por exemplo, um carro, mas eu não estou vendendo um carro, estou vendendo um carro da marca tal, ou de um segmento tal, ou uma blusa da marca tal. Isso é segmento. Então, isso é nicho. Então, eu posso trabalhar com a ideia de nicho para fugir do padrão e conseguir um preço premium para o meu produto. Então, consequentemente, essa discussão de qual é o preço que eu trabalho vai ser fundamental para a gente entender qual vai ser a rentabilidade da empresa no mercado e qual a participação que essa empresa vai ter neste mercado. Então, quando eu tenho preços mais altos, eu melhoro a rentabilidade. Preços mais altos podem gerar maior participação de mercado ou menor. Se eu estiver falando de mercado de commodity, preço mais alto gera menor participação. Se eu estou falando de mercado de nicho, preços mais altos podem gerar maior participação nesse mercado. Exemplo que a gente pode pensar, alguns tipos de roupas e produtos de luxo. Quanto mais caro, maior a participação dele no mercado. Ok? Vamos então discutir o nosso terceiro elemento, que é o seguinte: esse produto vai ser vendido por um preço X, onde? Em algum lugar, num local onde o meu consumidor vai buscar comprar ou consumir esse produto. E esse local é chamado de praça, ou também chamado de canal de distribuição, que é como é que eu faço para o meu produto sair de onde eu fabrico e chegar aonde o meu cliente está interessado em comprá-lo, em adquiri-lo. Então, eu vou trabalhar nesse conceito com a ideia de praça, onde eu vou disponibilizar o meu produto. E aí nós temos canais de distribuição, que a gente chama de chamados canais, a sequência, né, atacado, varejo, distribuidor e apoio, que são agentes que estão envolvidos nisso, ou seja, lembrando que nós estamos pensando numa cadeia de suprimentos. Então, eu vendo para um atacadista, que vende para um varejista, que vende para o consumidor. O que eu estou fazendo? Fazendo uma sequência de um canal de distribuição ao longo de uma cadeia produtiva ou de uma cadeia de suprimentos. Tá? E considerando isso ainda, eu ainda tenho, além desses agentes diretos, tem aqueles agentes de apoio, como, por exemplo, os transportadores, eu tenho o pessoal do cartão de crédito, eu tenho os bancos que trabalham com a parte de financiamento, eu tenho seguradoras, eu tenho uma série de agentes que podem agregar valor ao meu produto, dependendo do tipo de produto e do nicho que ele trabalha. E canais de distribuição, nós temos vários canais. O tradicional é esse que eu falei com vocês, que é esse que eu tenho. Cada empresa ocupa um nicho ou uma função. Então, o fabricante é uma empresa, o atacadista é outra empresa, o varejista é outra empresa, e chega até o meu consumidor. Esse é o canal tradicional. Eu tenho verticalizado, que é quando eu tenho um agente que ele domina mais de um nível no canal. Então eu tenho, por exemplo, o fabricante que também é atacadista, ou o atacadista que é atacadista e varejista. Ou seja, ele cumpre 2 níveis ou mais dentro do canal de distribuição. Isso é o que a gente chama de verticalização. E a integração, que é o integrado, é quando eu tenho uma parceria entre um agente em níveis diferentes. Isso é muito comum no agronegócio, onde eu tenho, por exemplo, o produtor de frango está integrado com o abatedouro de frango. O abatedouro de frango está integrado com o produtor de semente, de grãos. E aí eu tenho o quê? Uma integração ao longo desse canal. Então você tem uma coordenação do processo produtivo. Quais são os fatores que afetam então a decisão de canal?
algumas questões são fundamentais. Primeiro, eu tenho que entender qual é o mercado, né? O que eu vendo, qual é o meu produto, qual as características desse mercado. Eu tenho que entender qual é o produto. Se é nicho, se é um produto de nicho, se é um produto de commodity, qual é o meu tamanho em relação a isso. Então aí entra a minha posição enquanto empresa, qual é a minha posição, como é a minha imagem no mercado, qual é a disponibilidade financeira que eu tenho, quais são os possíveis intermediários, ou seja, dentro dessa ideia da cadeia de distribuição, quem são possíveis intermediários ou parceiros nesse processo, como é a concorrência, qual o perfil da concorrência, qual o poder de fogo da concorrência. Tudo isso faz parte para eu definir esse meu canal. E o que é fundamental? Eu vou precisar de parcerias e um bom sistema logístico para colocar esse meu produto dentro de um mercado. E a eficiência desse sistema logístico vai ser fundamental para a minha competitividade nesse contexto. Vamos pensar então em termos desse valorização do canal. Algumas coisas são importantes. Ou seja, eu preciso pensar que eu preciso ter uma vantagem competitiva. Mas essa vantagem competitiva é difícil de alcançar. E ela só vai ser alcançada se eu tiver um sistema de parceria com os outros agentes do meu sistema de distribuição, né, do meu canal de distribuição. E essa parceria ela vai envolver logística, ela vai envolver tecnologia da informação, ela vai envolver parceria, vai envolver informação de mercado, ela vai envolver essa capacidade de eu interagir e me tornar, vamos dizer assim, interessante para os outros membros do canal de distribuição. Eu preciso entender que existe hoje uma característica que é um aumento de poder, de capacidade, de poder de fogo de distribuidores e varejistas. Né? Até alguns anos atrás, esse poder de fogo estava concentrado na mão dos produtores, dos fabricantes. Ele está migrando agora, graças às grandes redes, graças à questão das vendas via marketplaces e outros mecanismos. Nós temos essa transferência, essa migração de poder do fabricante ou dos fabricantes para os varejistas, distribuidores. Mais importante do que ter o produto hoje é ter como colocar esse produto no mercado. Em suma, é isso que está sendo trabalhado nessa questão ou nos dias atuais. Eu preciso entender que eu tenho que diminuir o custo de distribuição. Eu tenho que fazer com que o meu produto, para estar disponível ao meu cliente, ele seja mais barato. Então eu tenho que ser eficiente e otimizar meus investimentos no meu canal, no meu sistema de distribuição. Eu preciso entender que, como o mercado está muito dinâmico, ter participação de mercado, aumentar a participação de mercado, ser mais atraente para clientes e consumidores, faz com que eu seja um agente mais atraente para os outros agentes do canal. E se eu sou mais atraente para os agentes do canal, isso significa o quê? Que eu vou ter condições, ou devo ter condições, de melhor ofertar, ou de melhor conseguir resultados, ou de ser um parceiro mais viável para eles. Então eu vou chamar a atenção deles e vou conseguir custos e condições melhores para escoar meu produto, meus produtos, tá? Meu material. E por último, eu tenho que entender que a tecnologia da informação, né, e comunicação, ela é crescente, ela vai aumentar cada vez mais. E a gente percebe isso, como por exemplo, com o advento da inteligência artificial e uma série de outras tecnologias que estão surgindo a cada momento e que tornam essa mudança de perfil de interação do consumidor com o produto e do consumidor com as empresas via canal de distribuição diferenciada. Então, para a gente finalizar essa discussão sobre o que é o nosso marketing operacional, né, nós vamos fazer um corte aqui na nossa conversa. O marketing operacional, nós temos o que nós chamamos de promoção ou composto promocional, tá? Que tem a ver com... Agora a gente fala da tal da propaganda. Só que não é só propaganda. Composto promocional é toda a forma como a empresa se comunica
e apresenta seus produtos e serviços aos clientes e aos consumidores. Então a propaganda é uma das formas, tá? Uma das formas. Então o meu composto promocional, que é o que a gente chama de promoção, ele está envolvido em pelo menos 3 elementos. Nós temos a propaganda, nós temos o merchandising e nós temos a venda pessoal, que são estratégias de negociação e de apresentação de produtos diferenciados. Mas nós ainda podemos falar aqui, por exemplo, da publicidade, que é algo diferente de propaganda. Propaganda, merchandising, venda pessoal são formas de apresentar o produto ao cliente que a empresa paga para fazer isso. Eu pago para alguém fazer propaganda ou falar do meu produto ou expor o meu produto. Merchandising, eu pago para alguém expor o meu produto num evento, num ginásio, num campo de futebol ou dentro do seu espaço físico. Venda pessoal, eu pago alguém para ir lá falar e tentar vender o meu produto. Então, ou seja, há um desembolso financeiro toda vez que eu estou falando de elementos de composto promocional. A empresa paga para que alguém promova os seus produtos, para que alguém estimule os clientes e consumidores a comprarem esse produto. Isso nós estamos falando de composto promocional. Já a publicidade ocorre quando alguém fala bem do meu produto, ou indica o meu produto, ou faz qualquer boa imagem do meu produto sem ganhar nada por isso. Aí nós estamos falando de uma publicidade, tá? Então a função da propaganda é fazer o quê? É fazer essa apresentação formal e não pessoal, do jeito que for, para os seus clientes. Ela pode ser escrita, ela pode ser oral, ela pode ser visual. Então, ou seja, a função principal é mostrar para o cliente, o consumidor, um produto, apresentar o produto a ele, falar do que, para que ele serve, por que ele é bom, quais as vantagens que ele tem. Depois eu tenho uma outra função da propaganda, que é bloquear a apresentação do concorrente. Quando eu estou fazendo, eu estou mantendo a imagem do meu produto, ou mantendo o meu produto na mente do consumidor. Se eu saio daí, o outro vendedor pode fazer isso e o meu consumidor, o meu cliente, pode passar a lembrar dele e não lembrar de mim. Eu tenho a ideia de criar razões para consumo, que é aquilo que nós falamos, lembra? Criar desejo? Eu tô com sede, mas aí agora alguém falou que tem um suco de abacaxi gelado. Eu não quero mais tomar água, eu quero um suco de abacaxi. Esse suco de abacaxi, alguém fez uma propaganda desse suco. E essa propaganda desse suco criou uma razão para consumo. E agora eu quero comprar esse suco e tomar esse suco. Eu posso divulgar um produto novo, ou divulgar uma empresa nova, ou divulgar uma solução diferente. E eu posso também, consequentemente, aumentar a eficiência da força de vendas. Por exemplo, refrigerante. Se a gente falar as marcas líderes, elas não precisam fazer propaganda para se apresentar. Todo mundo conhece as marcas e os produtos. Mas mesmo assim, elas investem maciçamente em propaganda. Para quê? Para sempre estarem em mente do cliente, do consumidor, e isso facilita o processo de venda. Merchandising. O que é o merchandising? Merchandising, gente, é quando eu disponibilizo o produto à venda no ponto de venda e chamo a atenção dele. Então, quando eu coloco num supermercado o produto numa gôndola diferenciada, fazendo por exemplo, festa junina, e aí eu coloco meu produto dentro de um contexto de um arraial, por exemplo, eu estou fazendo merchandising. Eu posso, por exemplo, pegar aquelas propagandas que a gente vê em campos de futebol, em quadras, e mesmo em shows, quando você tem shows e você tem aqueles banners, aquelas propagandas, isso tudo é merchandising. E eu tenho aquele planejamento de lançamento de produto, onde eu faço todo, por exemplo, um processo para lançar, com degustação, com inauguração, essas coisas fazem parte do que nós chamamos de merchandising. E por último, a venda direta, que tem a ver com o quê? Com alguém individualmente visitando o cliente, o consumidor, e apresentando as características, os produtos, os aspectos que ele faz. Isso aqui é bastante comum, por exemplo, com cosméticos, é bastante comum com remédios e produtos de farmácia, é bastante comum
com alguns produtos que são vendidos principalmente para clientes organizacionais. A venda pessoal funciona muito bem para clientes organizacionais. E a função é fazer o quê? Explicar o produto, mostrar para quem está comprando quais as vantagens e como ele se beneficiaria do uso deste produto. E aqui nós vamos fazer um pequeno break e a gente volta na parte 2 falando sobre o marketing estratégico. Tá? E aí o que é esse marketing estratégico e esse ambiente de marketing? Lembrando que marketing é parte estratégica e parte operacional. Discutimos até agora a parte operacional, o dia a dia, né? O presente, as atividades mais fundamentais que fazem o dia a dia das operações e faz com que o produto seja apresentado e chegue ao mercado. Ou seja, estamos falando do atender ao mercado. Lembra do conceito de marketing? Entender para atender. Então, no marketing operacional, nós estamos interessados em atender o mercado. Beleza? Um abraço para vocês, até daqui a pouco.